O Bolsonaro está completamente alucinado com o Lula e com a possibilidade de derrota no primeiro turno. Hoje o Bolsonaro começou a dar ataques histéricos, chiliques atacando o TSE, STF, falando que querem dar um golpe nele. Toda aquela velha história, porque ele está desesperado e começou a fazer promessas que não tem como ele cumprir, como a redução de R$2 do preço da gasolina e de R$1 do preço do diesel. Não tem como o Bolsonaro garantir essa redução, ou seja, é mais uma potencial mentira do presidente. Só que eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro, ele tá alucinado com o Lula, é o medo de ser preso, por isso que ele faz isso, falta de retórica, ele já jogou a toalha e você acha possível mesmo redução de R$2 no preço da gasolina? Deixe o seu like e também envie um superchat pro vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E vendo todos esses ataques histéricos do Bolsonaro, eu comecei a acreditar em uma informação que foi passada para mim de uma notícia lá do Diário do Centro do Mundo. Vocês sabem que o Diário do Centro do Mundo não é lá uma das fontes mais confiáveis, haja vista que eles nos chamaram de bolsonarista. O Diário do Centro do Mundo me chamou de bolsonarista, sendo que eles já tinham acompanhado meu trabalho há um tempo, mas eles me chamaram de bolsonarista. Então não é lá uma fonte que nós usamos aqui no canal. Nós costumamos usar a Folha de São Paulo, o UOL, Veja, o Antagonista, Metrópolis e o jornal O Globo. Só que o Antagonista não. O Diário do Centro do Mundo trouxe uma informação de um chilique do Bolsonaro lá no dia 8 de junho. Eu desconsiderei essa informação, mas agora eu acho que eles têm razão. Porque quando saiu o Datafolha, o Bolsonaro começou a dar ataques histéricos no gabinete presidencial. E ele falava o seguinte: ninguém me tira daqui, gritava o Bolsonaro, ninguém vai me tirar daqui, eu não vou perder, isso é mentira. E ele ficou alucinado, ele ficou completamente transtornado. E os parlamentares que estavam lá com ele precisavam acalmá-lo. E ele começou a falar o seguinte: o Centrão quer me derrubar, o Centrão tá querendo me derrubar, eles querem me dar o golpe, existe toda uma tramóia do TSE, do STF, tava completamente fora de si. Deixa eu pegar aqui a informação para eu poder ler para vocês a informação mais correta. Ele falou assim, ó, ele começou a dizer, segundo um parlamentar bolsonarista, para o Diário do Centro do Mundo, e tá claro que tá em sigilo da fonte. Ele começou a dizer que existe um acordo entre o Lula, o STF, o TSE e o Centrão, tudo para derrubá-lo. Foi algo surreal. E deve ser por isso, pessoal, que o Bolsonaro não tem levado muito em consideração os pedidos do Centrão para que ele mude a postura. Porque vocês sabem que o Centrão deu ao Bolsonaro o prazo até agora, ao mês de junho, para ele tomar alguma medida para reduzir a rejeição, porque caso contrário não vai dar tempo. Eu já fiz vídeo, eu vou explicando toda essa situação, o link tá aqui no card. E também o Bolsonaro não parece muito empenhado em fazer com que a Michelle participe da campanha. A Michelle tem viajado com o Bolsonaro, mas ela precisaria gravar ali em torno de 10 peças publicitárias que começariam a correr na TV já nesse mês de junho. Só que isso não aconteceu. E a Michelle é vista como alguém muito chave na campanha para reverter a rejeição de Bolsonaro entre o público feminino e também entre os evangélicos. Só que a Michelle não quer fazer essas gravações, o Bolsonaro não parece disposto a convencê-la e deve ser por isso, porque ele acha que tem uma tramóia. E ele é paranoico com relação a tudo isso. Já fiz vídeo falando sobre a Michelle, o link tá aqui no card, você precisa se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. E hoje o Bolsonaro participou de uma entrevista para a CBN que foi algo assim simplesmente surreal. Surreal. Ele voltou a atacar os ministros do STF, voltou a atacar os ministros do TSE e começou a falar em golpe. Ele está desesperado com relação ao Lula. Olhem o que ele falou para a CBN. Isso mostra que ele não tem mais nada a apresentar. Nada. A não ser bravatas, a não ser mentiras. E começou também a terceirizar a culpa. Assim, pessoal, tem gente ainda que acredita na possibilidade de vitória do Bolsonaro. Não dá pra vencer. Não dá para vencer, tanto que eu já fiz vídeo para vocês hoje pela manhã, falando que o Valdemar Costa Neto não vai direcionar a maior parte do fundo eleitoral do PL para o Bolsonaro, mas sim para os parlamentares, porque ele sabe que a campanha do Bolsonaro é uma campanha que não vai para frente, porque o Bolsonaro não dá ouvidos ao PL e só fica aí com os seus delírios com relação ao Lula. Eu já fiz, o vídeo tá aqui no card para você ouvir melhor. O Bolsonaro falou o seguinte para a CBN em Recife. Ele disse, olha só, ele já começou a falar que o Lula é ridículo. Olhem o que ele falou aqui. O temor que eu tenho não é por mim, é continuar a política que ele fazia. Falando com relação ao Lula. Se o Lula continuar a política que ele fazia no passado, vai ser pior agora. No meu entendimento, o entendimento dele, Bolsonaro que não entende absolutamente nada. Ele está crente que não cometeu crime nenhum.
No meu entender, se voltar, vai ser para nunca mais sair. Ou seja, ele começou a ameaçar que o Lula vai virar um ditador, vai dar um golpe de Estado, tudo aquilo que as pessoas falam que o Bolsonaro vai fazer. E a gente sabe aqui no canal que o Bolsonaro não vai dar golpe nenhum. Ele não tem força alguma. Até Simone Tebet falou no final de semana, Bolsonaro não tem força para dar golpe. Claro que não tem, porque para dar um golpe é necessário organização. E o Bolsonaro não consegue nem organizar a campanha dele. Nem a campanha dele organiza. Vai organizar golpe de Estado? É claro que não. Só que o Bolsonaro ele começa a falar isso para criar toda aquela narrativa que vocês já estão cansados que eu falo aqui no canal, de que ele é um perseguido, que há toda uma orquestração política e uma orquestração jurídica para que ele seja preso ao término do mandato. Só que vai ser isso que vai acontecer, porque ele comete crimes diariamente e a única preocupação do Bolsonaro hoje é não ser preso. E aí ele falou, né, para aumentar ainda mais essa narrativa, que eles querem dar um golpe nele. Ou seja, ele começa a fomentar ainda mais que ele é um perseguido político. E claro, você tem que se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Nessa mesma entrevista, o Bolsonaro falou o seguinte: querem me dar o golpe para me tirar do poder. É fácil resolver isso aí. Vamos deixar a apuração simultânea do lado. Qual o problema? Afirmou o presidente em apresentação sem apresentar provas de fraude nas urnas. Mais uma vez ele fala isso. Só que essa apresentação simultânea, ela já é feita. E o Fachin falou pro Bolsonaro, falou hoje, fazendo alusão ao Bolsonaro, não citou nominalmente o Bolsonaro, mas falou a respeito do Bolsonaro. Olha, quem fica falando de apuração paralela, ou mostra desconhecimento sobre tecnologia, ou tá de má fé. Porque isso já é feito, isso já é possível. Basta ter um QR Code, um acesso à internet que dá para acompanhar tudo. Então assim, Bolsonaro fica criando essas histórias e ele sabe, pessoal, que isso não traz voto algum para ele, porque as pesquisas já mostraram isso. As pesquisas internas do PL já mostraram isso. O Valdemar Costa Neto já avisou o Bolsonaro, não adianta ficar batendo em urna. Isso não traz voto. O que traz voto é comida na mesa. E o Lula tá atacando você por conta disso. Só que o Bolsonaro não escuta ninguém, porque ele acha que o Centrão quer dar um golpe nele. Não um golpe, quer tramar contra ele. Porque ele acha que todo mundo... Gente, o Bolsonaro, ele tem delírios persecutórios. Isso é verdade. A Thaís Oyama... Cadê o livro? Tá aqui, ó. Eu tava fazendo conteúdo para o canal para o conteúdo de memes. Aqui, ó. A Thaís Oyama, ela falou, na época que o Bolsonaro, ele tinha o apartamento funcional dele, que era parlamentar, se ele demorava um pouco mais para sair do Congresso, ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha bomba no chassi. E ele não tomava água que ele deixava na jarra da casa dele. Ele só tomava água da torneira, porque ele achava que podia estar envenenado. Então ele vê pessoas, não pessoas, mas inimigos em tudo. Em tudo. Ele acha que ele vai sofrer algum tipo de atentado. Ele é persecutório. Qual foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi o relator do caso do Lula que botou ele pra fora? É o Fachin. Onde está o Fachin agora? É o presidente do TSE. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, é um lulista. Ele deve favores ao Lula. Então já começa toda essa história de perseguição, porque ele cria a narrativa e também não há absolutamente nada a apresentar para a população. A única coisa que ele pode tentar é essa redução do preço dos combustíveis, que hoje o Bolsonaro falou que a gasolina vai cair R$2 e o diesel vai cair R$1. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona e eu tenho que falar para você, desmentir o Bolsonaro, que não vai cair R$2. Não vai cair R$2. Por que não vai? Aí você vai ter que se inscrever no canal. Por que não vai cair, pessoal? Porque funciona da seguinte forma. A Petrobras, ela consegue reduzir o preço do combustível aqui, no fornecimento do combustível. Só que até chegar ao consumidor final, ou seja, a você, a mim, passa pelo posto. Então a Petrobras vende a gasolina para o posto, com as inúmeras bandeiras, e depois o posto repassa o valor, o custo e vende para o consumidor. Mesmo que haja uma redução aqui na fonte, ou seja, no distribuidor, o posto não é obrigado a repassar toda a redução para o consumidor final, porque o preço já está estabelecido. Como assim? O consumidor já se acostumou com a gasolina a R$6, por exemplo. Já se acostumou a esse valor. Então qualquer tipo de redução já é comemorada. Então se cair R$2 no fornecedor, não necessariamente vai cair R$2 na bomba. Porque o que pode acontecer? Vamos reduzir aqui o posto, vamos reduzir R$1, a gente passa esse valor de R$1 a menos para o cliente e embolsamos esse R$1 a mais como lucro. É isso que vai acontecer. Então toda essa história do Bolsonaro de cair o preço do combustível, isso não vai acontecer. E o que ele vai falar? A culpa não é minha. A culpa é justamente dos postos de gasolina, como ele falou a respeito
dos supermercados, falou que o lucro do supermercado com a cesta básica tá muito alto e pediu colaboração dos supermercados, é um negócio ridículo, já fiz o link, já fiz vídeo, o link também tá aqui no card. Então ele tá perdido. E agora, pessoal, ele começou a falar que a culpa da fome no país, que tem 33% dos lares beneficiados pelo Auxílio Brasil, passam fome. A culpa não é dele. A culpa é justamente da pandemia, dos governadores. Ele sempre terceiriza a culpa. E assim, se ele jogasse a culpa em outras pessoas, mas trabalhasse para resolver o problema, aí seria uma coisa. Mas ele não trabalha, ele fica andando de jet ski e a fama de preguiçoso se consolidou, como você bem sabe, e o link também tá aqui no card. Já era, pessoal. Os delírios vão aumentar, ele vai ficar cada vez mais delirante, paranoico, mas a verdade é uma só. A derrota no primeiro turno tá ficando cada dia mais concreta. Eu achava que seria muito difícil isso acontecer, mas parece que não.